Boa noite. E para os crentes, a paz do Senhor. Bacana isso, né? Tá certo. Armas contra nós. O inimigo, ele tem muitas armas contra o cristão. Mas eu quero falar de duas. E chama-se dúvida e medo. Duas armas. Você crê que se você morrer agora, você está salvo? Quem crê, diga amém. Porque muita gente tem dúvida a respeito disso. Parece que existe um padrão, né? Um padrão para ir para o céu e um padrão para ir para o inferno. Então essa dúvida é grande. E o medo? O medo de imediato me faz lembrar aqueles homens no barco, né, que de repente aparece um vulto, pensaram que era um fantasma. Então você vê, né, os homens com medo de fantasma. E depois nós vemos o desfecho que Pedro, quando sentiu medo, aí ele começou a afundar. O medo nos afunda. Terrível isso. Mas eu quero já começar no Salmo 46, versículo 1, dentro dessa mensagem, falando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Viu? Então o salmista garante a nós hoje que Deus é o nosso refúgio. O que é um refúgio, né? Onde somos protegidos. Até o Salmo 91, o salmista fala no versículo 2 também, né? Que Deus é o refúgio. Então, olha só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está protegido e refugiado. Isso é importantíssimo. Né? Então, como eu falei, existem duas armas infalíveis, ou quase infalíveis, usadas contra nós, que é a dúvida e medo. Neuraci Oliveira, ela deixou uma frase para nós dizendo o seguinte: a dúvida e o medo nos faz vacilar. É mesmo, né? A fé em Deus nos faz conquistar. Viu que frase bacana? Então, a dúvida e o medo nos faz vacilar, a fé em Deus nos faz conquistar. Então, dúvida e medo são as duas armas que o inimigo usa muitas vezes para descarrilar nossa fé e minar o poder e as capacidades de Deus. Então, o crente, ele tem que exercitar isso, a fé. Muitas das vezes nós vamos tomar uma decisão e ficamos com medo. Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E a gente fica com muito medo. E hoje, a grande realidade é que nós vivemos com medo. Você passa nas residências, tudo engradeado. Nós vivemos enjaulados. Incrível isso, né? O cara faz uma casa bonita, né?
aí coloca em cima do muro aquela concertina, não é isso? Concertina. Aquele negócio que corta, outros que dá choque. Gente, por que morar num lugar desse? Vai para a roça, pô. Vai lá cuidar de grilo, perereca, lagartixa. Poxa. Acordo de manhã, aquele barulho de passarinho, coisa chata. Hã? Cavalo correndo dentro do sítio, solto. Fico apavorado. Aí vinho para cá, quase morro. Saí de casa às 5 horas, cheguei aqui mais de 6 horas. Absurdo. Por que morar num lugar desse? Tem gente que é feliz com isso. Porque tem disque pizza, disque farmácia, né? Disque tudo. Prazer, né? O cara já faz uma casa cheia de grade. Em casa não tem grade nem no... Eu me livre. Mas então nós vemos que, lamentavelmente, temos vivido momentos difíceis. Né? A violência, isso assusta muito de fato. A gente sai de casa, nem sabe se vai voltar. Né? E aí nós estamos orando, a igreja tem clamado, né? Ainda tem clamado pouco, porque não chegou ainda aos ouvidos de Deus. Deus ainda não deu um jeito no Brasil, né? O Brasil está precisando de um jeito, mas eu costumo dizer que a única solução no Brasil vai ser uma intervenção divina. Mas ninguém resolve nada. Político, isso, nada. Agora Deus vai resolver. Eu recebi uma mensagem ontem, eu fiquei assim, caramba. E a pessoa que me mandou a mensagem é uma pessoa católica, apostólica, romana, roxa. E ela falou assim: Ailton, já passou da hora de Deus começar a liberar o fogo lá de cima. A queimar tudo aqui. Porque a água não vai ser mais, né? Por quê? Ele falando dentro do contexto, porque está virando bagunça. Até nas igrejas. As igrejas parecem que estão se distanciando de Deus, sem temor a Deus. Não são todas, mas tem um grande número. E aí ele falou isso, que para ele já passou da hora de Deus já acabar com esse negócio, como fez no dilúvio. E é o que vai acontecer. Vai ser no mundo todo. Por quê, né? Porque nós não estamos vigiando. Nós estamos levando, né, a coisa como uma religião. Rapaz, mas esse barulho é atentado, né? O Flávio ficou doido, saiu daqui meio doido, né? É, rapaz, é verdade, não está mesmo. Né? Então, nós vemos que esse medo acontece. Quando a gente não tem medo de uma coisa, tem medo de outra. Então, são vários tipos de medo. Por exemplo, a gente não fica com medo de ficar doente? Caramba! Ficamos preocupados. Agora tem uma gripe aí, sei lá, H não sei o quê. Né? Eu acho que a minha irmã até faleceu por causa dessa gripe, né? A gripe tomou algumas proporções e virou uma pneumonia e ela foi embora. Né? Foi lá esperar o julgamento que todos vamos passar.
Então, nós temos medo. Aí tem uma médica aí falando que tem que usar isso, lavar as mãos constantemente. Eu vou até lavar aqui. Lavar a mão aqui, ó. Botar cotonete no nariz, com água, não sei. Gente, tudo isso para apavorar mais a gente. Mas Deus é o nosso refúgio. Não esqueça disso. Né? E quando chegar a hora, não tem jeito. Né? Não tem. Nós tivemos aí um artista, né, que faleceu agora. Esse homem foi assaltado, atiraram nele e ele ficou paraplégico durante 28 anos. Eu conversando com a Carla, falei, poxa vida, né? Será que ele tinha que morrer naquela hora? Será? Eu não sei, eu acredito que nós temos hora de nascer e temos hora de morrer. Deus não é pego de surpresa. Você já imaginou chegar lá, o anjo Gabriel, e falar para Deus assim, Senhor, o Ailton morreu. Aí ele vai falar, o quê? Que isso, rapaz? Quem te disse isso? Então o rapaz não morreu, passou por essa dificuldade toda e veio morrer agora. Você vê, há 20 anos atrás era para Carla morrer. Mas não morreu. Porque a bactéria que ela adquiriu mata em 72 horas. E por que não morreu? O seguro estava em dia. Pô. Mas não morreu, por quê? Porque não chegou a hora de Deus. E não tem jeito. Tem um tempo de Deus para tudo, pô. E aí nós não podemos ter medo. Quando estamos cercados de dificuldades e sofrimento, às vezes é mais fácil focar na luta, na dificuldade, do que no Senhor. E de fato, gente, a gente entra numa batalha muito grande, numa dificuldade muito grande. A gente só vive aquilo ali. A gente ora e tudo, aquela coisa, mas focamos mais na dificuldade. Esquecemos até um pouco do Senhor. E quando lembramos, a gente fala assim, pô, Senhor, por que eu estou passando por isso? Ainda há uma cobrança. Pode ser a hora de buscarmos intencionalmente a ajuda de Deus, mesmo quando somos atormentados pela dúvida e pelo medo. Então, estou falando de duas armas que o inimigo usa. Por quê? Porque ele sabe. Ele vai na nossa fraqueza. Aquela pessoa que tem certeza de algo, ele tenta minar para colocar dúvida. Olha só que coisa. Aquela pessoa que é corajosa, ele tenta minar essa coragem para colocar medo. Então é uma luta constante. Então, tudo aquilo que gera dúvida não será edificado por Deus. A bênção está na certeza. Você tem certeza que vai vencer essa luta que você está passando? Isso é fundamental. E quem falou essa frase foi o Pedro Henrique Monteiro de Magalhães. Eu vou repetir. Tudo aquilo que gera dúvida
não será edificada por Deus. A bênção está na certeza. Então tenha certeza, tenha convicção. Eu vou vencer. Aleluia. Esses sentimentos podem afetar a vida dos crentes, esses dois sentimentos. Em momentos de incerteza, é natural sentir medo. Mas a Bíblia nos ensina a olhar para Deus como nosso refúgio e fortaleza. Quem é que te garante que você vai vencer? O nosso Deus. Esse Deus que é o refúgio, que é a fortaleza. Lá no Salmo 27:1, nós lemos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Acho muito bacana esse versículo. Deus é a minha luz. Olha só. Eu só ando iluminado. Viu? Eu lembro que quando... Vou repetir aqui, né? Você nem lembra, vou te lembrar. E você nem ouviu, mas vai ouvir agora. Quando eu cheguei no primeiro culto em Bangu, lá na Rua da Chita, que foi, na realidade, a minha primeira igreja. Eu me converti lá na Barra, né? E aí tive um encontro lá. E aí o pastor falou assim: olha, nós temos uma igreja em Bangu, na Rua da Chita, pastor Valdeci Ferreira, onde eu comecei a minha trajetória. 1900 e Pedro e João, um negócio assim, 83. Aí eu fui para lá, cheguei lá de manhã, aquele culto, aquela coisa toda, não conhecia a igreja. Quer dizer, eu não conhecia igreja nenhuma, né? Eu não era crente. E aí uma irmã veio me receber, uma senhora. Gente, que felicidade quando ela me viu. Eu fiquei tão feliz. E ela me recebeu com tanto carinho, aquela coisa toda. Hoje ela também já passou para o Senhor. Né? E aí, beleza. Fiquei no culto, gostei, 9 horas da manhã, voltei à noite e me tornei membro naquela igreja. E depois do passar do tempo, de algumas semanas, né? Aí ela falou para mim assim: olha, quando o senhor saiu do carro, se dirigiu à igreja, olha, mas eu vi um brilho tão grande no senhor. Eu falei: é mesmo? É. E esse brilho, eu fiquei tão entusiasmada. Eu percebi que o irmão era uma pessoa especial para Deus. E estou aqui hoje. 39 anos de convertido. Há 39 anos ela me recebeu lá. E aí quando eu olho o salmista dizendo: o Senhor é a minha luz. Eu fui lá e o Espírito Santo me encheu para eu dar a minha vida. Então, que coisa maravilhosa, né? Então você precisa ter essa certeza. Independente da sua vida, dos seus problemas, das suas dificuldades, você é luz. Você é luz. Você brilha, é que você não percebe. Se você percebesse, você nem ia chegar em espelho. Que ia dar um troço de tanto brilho que você tem. Você sabia? O ímpio olha para você e vê esse brilho. Vê esse brilho. Isso intimida. Você chega num ambiente que você frequenta ou está frequentando, as pessoas olham para você e falam assim:
Mas você é diferente. É diferente porque tem um espírito chamado Santo dentro de você. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos entender isso. Então essa passagem do salmista dizendo que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Olha só, a quem você vai temer? Esse problema que você está vivendo? Não. O Senhor é muito maior que isso. Então essa passagem nos lembra que com Deus ao nosso lado, não precisamos temer o desconhecido. Quando enfrentamos medo, a Bíblia nos dá promessas poderosas. Então você que está com medo, Isaías 41:10 diz assim: Deus nos assegura, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então olha só, não temas, não tenha medo. Eu sou contigo. Não te assombres. Não se assuste. Que beleza, porque eu sou o teu Deus. Então você vê que essas palavras de encorajamento nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas. Eu acordo de manhã e já começo a lutar. Você acorda da mesma forma. O seu dia é uma luta. É preocupação com isso, preocupação com aquilo. Eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar roupa, ainda se passa roupa. Eu vejo todo mundo amarrotado. Gente, acho que não tem mais esse negócio de passar roupa, não. Só para os velhos. Aí eu fui passar uma camisa, foi, sei lá, sábado. Aí falei, rapaz, como é que se passa a camisa? Nem me ensinaram direito. Mas tem a pessoa que passa, aí vai lá, passa um montão de roupa. Eu parei com esse negócio. Eu quero uma camisa, eu vou lá e passo. Né? Por isso que eu só uso camisa de academia, que não precisa passar. O tecido não precisa passar. Né? Aí vem com esse troço aqui, tem que passar. Né? Então você vê que é isso aí. Né? Então você vê que o Senhor, Ele mostra para a gente que a gente não está sozinho. Né? Ele promete estar ao nosso lado, oferecendo suporte e conforto, mesmo nas situações mais desafiadoras. Mesmo nesse dia, né, de passar roupa. Eu sou daquela época em que a mãe acordava e já tinha que acordar as crianças para preparar para a escola, uma loucura tremenda. Eu sou daquela época. E se arruma daqui, corre dali, e não sei o quê. As crianças vão embora para a escola, a mãe tem que preparar o almoço, tem que preparar não sei o quê. Gente, que loucura. Hoje, botam as crianças na escola, as crianças só voltam 4, 5 horas da tarde. Olha como é maravilhoso criar filho hoje. Lá em casa botava na escola, ainda às vezes devolviam. Brigou lá, se desentendeu, está falando demais na aula. Uma vez eu recebi uma reclamação, a professora falando que a Adriana falava muito, fala até hoje. Aí eu falei, mas ela vai ser repórter, advogado. E levei, né? Quer dizer, as professoras naquela época se preocupavam com as crianças, hoje nem pode falar nada. Recebi um bilhete da professora que a Adriana estava com batom muito vermelho. Tinha quantos anos, Adriana? Novinha, né? 10 anos. Já era vaidosa.
A mãe era vaidosa, né? Então tinha que ensinar a vaidade. A sua filha não teve isso porque você não é vaidosa. Aí eu mandei uma carta bonita para ela, falando que minha filha era muito bonita, o batom era comprado por mim. E pronto, acabou o problema. Ficou sem graça, nem devia se meter. Se fosse hoje, ela ia até presa. Então você vê, a gente tem as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Mas sabemos que o Senhor está conosco. É essa certeza que nós temos que ter. Deus nos encoraja a seguir em frente, com coragem, mesmo quando nos sentimos fracos, com medo. Ele nos ajuda. Lembra o que ele falou para Josué? Você pode se colocar no lugar de Josué? Tem um cara manso, mais manso do mundo. Moisés. Aí Deus, viu? Deus naquele prazo, naquela data, né, não de surpresa, ele ia levar Moisés. Quem ia ficar no lugar de Moisés, gente? Josué. Um jovem ainda. Você já imaginou substituir um homem como Moisés? Um cacife? Mas Moisés era o que era porque ele tinha Deus. Olha só, você é o que é porque tem Deus. Se você romper com Deus, já era. Já era. Não fique aborrecido não, mas já era. Mas mesmo assim, ele teve que falar para Josué. Está lá no capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu. Preste atenção nisso. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas. Está vendo? Nem te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Nós temos que ouvir essa voz constantemente. Você que está passando por tribulação, você tem que ouvir, olha, não te mandei eu. Ministério é uma coisa muito difícil. Para se manter no ministério é muito difícil. E é o que aconteceu com esse homem. Ele precisou ouvir isso diretamente de Deus. Rapaz, eu que estou mandando. Eu te garanto. Agora, se esforcem. Porque ministério tem que ter esforço. Não pode ser relapso. Tem que ser algo esforçado. Então, olha só, Deus está contigo. Então, o ministério é muito difícil. Aí, então, eu repito, em momentos de dificuldades, lembre-se que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Graças a Deus que eu tenho um Deus desse jeito, nesses moldes. Então, ao confiarmos nele, nós somos fortalecidos e capacitados a superar qualquer obstáculo que enfrentamos. Qualquer obstáculo. Olha quantos obstáculos você já teve na sua vida.
E você chegou à idade que chegou. Tem uns que já passaram até da validade. Já passaram da validade. Eu fico preocupado com isso. Gente, eu fiz 69, eu falei, gente, será que eu estou dentro da validade? Tem que analisar isso, né? Às vezes já passei da validade, aí vai fazer igual o supermercado lá em Seropédica, Rio Sul. Chegou lá, bombando, bonito o supermercado. Aí vi lá uma promoção. Falei, caramba, baratinho. Peguei, pá. Aí o cara que estava pegando também, ele falou assim, olha a validade. Aí eu falei, princípio de abril. Feijão, né? Feijão. R$ 1,99 o quilo do feijão. Feijão tipo 1. Aí eu comprei logo 3 quilos. Falei, caramba, isso vai durar até o final do ano. Só eu e carro. Aí o cara falou assim, olha a validade. Aí eu falei, princípio de abril. Aí ele falou, mas isso aí é conversa. Ainda dura uns 3 meses. Aí eu falei, opa, é comigo mesmo. Gente, eu sou da época que nada tinha validade. O pessoal morria com 100 anos. Pô, isso não é passar da validade. Eu comprava na mercearia do seu fulano, no armazém. Na minha época era armazém, não tinha supermercado. Depois que o Sendas inventou o supermercado. E não tinha nada de validade. Valia até acabar. Pronto. O arrozinho, o feijão deu um bichinho. Gente, passa na peneira. Tira o bicho e come o feijão. O Alexandre pegou lá uma goiaba. Pegou lá uma goiaba e falou, vô, aí mordeu e tal. Aí ele falou assim, vô, você come bicho de goiaba? Eu falei, como? Aí ele falou, rapaz, eu acho que essa daqui está com bicho. Eu falei, deixa eu ver. Aí, engoli, aí estava lá a larva, andando. Aí eu falei, rapaz, aqui, eu comi a irmã, ficou o irmão. Ele, cara, tu comeu? Eu falei, comi. Ele tirou e comeu a goiaba, mas tirou o bicho. Gente, Deus preparou tudo para nós. O bicho da goiaba e colocou um ácido dentro do nosso estômago que nada resiste. Sabia? Você estudou isso? Tem um ácido aqui dentro do estômago que ele destrói tudo. Principalmente bicho da goiaba. Acho que é um bicho tão limpo. Tadinha, está ali dentro, ó. Só come goiaba. É coisa de roça, gente. Eu como bicho com tudo. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ou nos ensinou, né, que as provações e aflições da vida são temporárias. Por isso que quando as pessoas falam, e aí, como é que está a tua luta? Eu falei, rapaz, eu estou numa leve e momentânea tribulação. Olha só, isso é que é otimismo, isso é que é fé. Você já imaginou se a pessoa me pergunta isso? E eu falo, rapaz, eu estou passando por isso. Por isso que eu nem pergunto. A pessoa vai começar a chorar. Pô. Como é que você aguenta? Então, olha só, eu posso estar na maior luta, mas eu continuo falando como Paulo. Eu estou numa leve e momentânea tribulação. Leve porque eu estou aguentando. Momentânea porque vai passar. Então, quer um cara mais tranquilo do que eu?
Não adianta ficar chorando, lamentando. Então, ele diz que são temporárias e pequenas. Mas por que Paulo fala isso? Que as provações e aflições da vida são temporárias e pequenas, se comparadas com as bênçãos da eternidade. Então, olha só, aqui passe o que você passar nesse mundo. As bênçãos que Deus tem na eternidade para você são imensas. Vai compensar. Você vai chegar lá e vai falar assim, caramba, e olha que quase eu desviei com aquele problema. Quase desviei e não ia chegar aqui. Porque as bênçãos aqui são eternas. Lá não vai ter sofrimento. Olha que beleza. Né? Então veja o que ele disse para Timóteo. Era o pai, né, de Timóteo, né, na fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho. Presta atenção, olha só, nessa palavra, ó. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Interessante, né, que o sofrimento, ele pode causar vergonha, sabia? A Carla, quando foi para uma cadeira de rodas, ela ficava com vergonha, constrangida de ontem podia andar, hoje está na cadeira. E muitas das vezes a gente tinha que superar isso. A gente, que eu digo, os filhos, tem que estar empurrando a mãe na rua. Uma mulher que era saudável. Aí eu entendo porque Paulo fala isso. Então, você que tem a sua luta, a sua dificuldade, não se envergonhe. Não se envergonhe, mas não me envergonho, tá vendo? Estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho. Então, por que, né, que ele não se envergonha? Falou isso para nós. Porque ele sabe em quem ele cria. Eu sei em quem eu tenho crido. Um Deus zeloso. Você acha que Deus nos moldou e teria vergonha de nós? Não. Deus, ele é o nosso Criador. Então nós não temos que ter vergonha do sofrimento. Eu, quando perdi esses 2 dedos, eu ficava assim. Né? Às vezes eu escondia a mão. Por quê? Porque um cara mutilado. Pelo menos se aqueles índios, aqueles que, né, me capturarem, não vão me comer, porque é uma história dessa. Né? Mas eu ficava. Até aqui, eu chegava aqui e orar pelas crianças. A criança é um bicho muito fofoqueiro, né? Oh, Jesus! Eu ficava aqui, aí elas ficavam olhando tudo para minha mão. Eu falei, quem está olhando? Tu não tem dedo, não? Isso é a pergunta que se faz. O cara cheio de complexo. Complexo do alemão, complexo... Né? Aí eu fui perdendo isso, falei, que nada. Pô, minha mãe dizia que vão os anéis. Comigo foi o contrário, foram os dedos e ficou o anel. Se ela tivesse viva, eu ia repreendê-la. Ela falou, a senhora errou aí. Ela diz que vão os anéis e ficam os dedos. O meu foram os dedos e ficaram os anéis. Está vendo? Então,
né? O sofrimento não pode me causar vergonha. Porque sei em quem tenho crido. E este em quem tenho crido é de fato poderoso. Paulo afirma isso. Poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia, diz Tiago. Olha só, me foi confiado até aqueles dias. Você tem que guardar aquilo que lhe foi confiado. O que você tem feito na obra de Deus, você tem que guardar. Preste atenção nisso. Então, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, olha só, persevera. Não desanime, não suporta a dúvida. Encare a dúvida. Suportar o medo. E a Bíblia garante, né, que suportar é ser aprovado. Eu sempre me preocupei com esse versículo, né, porque bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança e aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então o Senhor é fiel e dará a coroa da vida aos aprovados. Preste atenção nisso, hein? Muitos não suportam, não perseveraram, alguns influenciados por outros. Você tem sido influenciado por alguém? Tem que tomar cuidado. Porque o inimigo não é mole. E tem pessoas que têm mais influências, outras boas. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia manda: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiar é permanecer atento, alerta, ficar em sentinela. Isso é vigiar. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Amém? Feche os seus olhos. Maravilhoso e eterno Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor tire de nós a dúvida, o medo e coloque em nós a certeza no Senhor. E olha, Deus, toma esses pedidos aqui em suas mãos. Manifesta, Deus, o teu milagre, o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia em tudo que está escrito aqui. Que o Senhor possa prevalecer em nome de Jesus. E leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, guardados pelo teu Espírito. E, ó Deus, que a nossa casa esteja em paz. Em nome de Jesus. Amém.